sertanejo autêntico, sempre com você em todos os momentos, seja ele qual for. Segunda-feira, dia 30 de agosto, vamos meditar hoje o Evangelho, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Com essas palavras, Jesus comenta na sinagoga de Nazaré, um texto do profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me consagrou com a unção. Estas palavras têm um sentido que ultrapassa o momento histórico concreto em que foram pronunciadas. O Espírito Santo habita em plenitude em Jesus Cristo, e é Ele quem o envia a todos os que acreditam. Mas, além disso, todas as palavras do Evangelho possuem uma atualidade eterna. São eternas porque foram pronunciadas pelo Eterno, e são atuais porque Deus faz com que se cumpram em todos os tempos. Quando escutamos a palavra de Deus, temos que recebê-la, não como discurso humano, mas sim como uma palavra que tem sobre nós poder de transformação. Deus não fala aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Tudo o que diz está profundamente cheio de sentido e de amor. A palavra de Deus é uma fonte inextinguível de vida. É mais o que perdemos do que o que captamos, tal como ocorre com os sedentos que bebem de uma fonte, diz Santo Éfrem. Suas palavras saem do coração de Deus, e desse coração do seio da Trindade veio Jesus, a palavra do Pai aos homens. Por isso, cada dia, quando escutamos o Evangelho, temos que poder dizer como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus nos responderá: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Mas para que a palavra seja eficaz em nós,
devemos nos desprender de todo preconceito. Os conterrâneos de Jesus não o compreenderam porque o viam somente com os olhos humanos. Não é este o filho de José? Enxergavam humanamente a humanidade de Cristo, mas não se deram conta de sua divindade. Sempre que escutamos a palavra de Deus, mais à frente do estilo literário, da beleza das expressões ou da singularidade da situação, temos que saber que é Deus quem nos fala. Jesus de Nazaré foi um judeu da Galileia, onde passou quase toda a sua vida e desenvolveu a maior parte de sua atividade pública. Ora, os estudos recentes mostraram as particularidades da Galileia de então nos domínios social, cultural e religioso. No entanto, a interpretação dessas particularidades é objeto de discussão entre os especialistas. Do ponto de vista social, a Galileia parece ter conhecido nesse tempo um processo de urbanização que afundou o fosso entre as classes detentoras do religioso. O judaísmo da Galileia tinha traços que o distinguiam do judaísmo de Jerusalém ou da Judeia em geral. O enraizamento de Jesus na Galileia talvez não tenha influenciado somente a formulação de sua mensagem. Os evangelhos atribuem a Jesus uma atividade bastante variada, que parece supor o desempenho de vários papéis ou funções socio-religiosas. Jesus proclama a vinda eminente do reino de Deus como um profeta. Ensina como um doutor ou um sábio. Cura doentes e exorciza possessos como um homem que está investido do poder de Deus. Parece difícil colar uma etiqueta a Jesus. Os historiadores privilegiam segundo as suas próprias tendências. Ora um, ora outro dos papéis que os evangelhos lhe atribuem, às vezes com a exclusão dos restantes. Ora, tal exclusão não se impõe, podendo um homem de Deus desempenhar ao mesmo tempo mais do que uma função. Tudo indica que os conterrâneos de Jesus viram nele um profeta e não deixaram ver o Deus que existia nele. Por isso, diferente deles, possamos enxergar, é Deus que nos visita e nos convida a uma comunhão. Deus abençoe a todos. Para mim foi uma sacada maravilhosa do governo do estado, porque simplesmente nos tirou do buraco. O governo do estado veio e com esse projeto, com esse programa, e nos deu um fôlego. Não só eu, como as pessoas que eu vou ter a contratar. Com esse programa, tá tirando o pessoal aí do sufoco total, né? Tá na mesa. Governo do estado. Somos todos Paraíba.